Boa noite, aqui estamos nós, graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Mas hoje com o Minuta da Fé 24 nós começaremos entrando no capítulo 16 com a leitura dos 10 primeiros versículos. Atos 16, de 1 a 10, graça e paz de Jesus, boa noite, muito bem-vindos e começamos já de imediato a nossa leitura. Você, por favor, nos acompanhe no capítulo 16 de Atos, os 10 primeiros versículos, como veremos agora. Vou lendo aqui na Nova Versão Internacional, você acompanha aí. Atos 16 é um texto rico, tão rico que nós teremos de abordá-lo em 3 minutos. A de hoje, nos 10 primeiros versículos, a próxima, querendo Deus, na metade dele, ou melhor, de 11 a 15, e a última, 16 em diante. Então, são 3 minutos só para dar conta do capítulo 16, tamanha riqueza da historicidade aí, da narrativa de Lucas para nós nesse texto. Então, começando a nossa leitura, a partir do primeiro versículo de Atos 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aí está a nossa leitura dos 10 primeiros versículos. Queremos apenas contextualizar para que você que está chegando agora aí não se perca, mas estivemos considerando na parte anterior, no fechamento do capítulo 15 de Atos, aquele momento em que o concílio de Jerusalém se reuniu e, segundo as decisões do presbitério, as decisões dos apóstolos e de Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, eles resolveram enviar Paulo e Barnabé de volta àquelas igrejas gentílicas que tinham recebido a palavra, para que pudessem então levar a carta de recomendação para eles, em que eles recebiam as boas-vindas para a igreja de Cristo, e eram liberados de todas as exterioridades, as formalidades e os rituais judaicos, conforme praticavam os de Jerusalém. Vimos isso semana passada, estamos apenas contextualizando, e é neste ponto que nós pegamos a equipe missionária agora, fazendo uma viagem de volta para aquelas cidades, lembremos, onde sofreram tremendamente para pregar a palavra de Deus. Então é muito importante a gente perceber como, de novo, a tremenda ousadia que o Espírito Santo lhes dava, que já havia sido pedido pela igreja lá nos primórdios, que o capítulo 4 de Atos registra para nós. Essa ousadia que só o Espírito Santo dá estava sobre eles, de maneira que voltavam aos caminhos por onde tinham sofrido tanta perseguição, mas por outro lado também tinham visto tanta maravilha de Deus, tanta bênção de Deus acontecer, e olhando para estas bênçãos, este concurso do Espírito Santo, estavam cheios de fôlego, cheios de entusiasmo, cheios de ousadia espiritual para voltar e fazer o trabalho. Nós pegamos então nesse momento desse retorno, indo levando a carta de recomendação aos crentes gentílicos. E aí temos pontos relevantes sobre os quais devemos pensar aqui. Veja, Lucas dá sequência então a esses atos ocorridos naquele concílio de Jerusalém. E ele vai mostrar que Paulo e Silas partem, eu falei Paulo e Barnabé, perdoem, Paulo e Silas, partem de Antioquia da Síria para levar a carta com as novas recomendações aos crentes das igrejas gentílicas, porque nós saltamos um trecho final do capítulo 15, em que Barnabé e Paulo se separam, porque Paulo
não concorda com Barnabé quanto a ter de levar o primo de Barnabé, Marcos, João Marcos, o autor do Evangelho, aquele segundo Evangelho que está aí no nosso cânon, que levar com eles. Paulo discordou, e aí os dois tiveram entrevero, não concordaram, e Paulo resolve então, Barnabé resolve então voltar para a sua cidade natal, Chipre, com João Marcos, onde estavam suas famílias, e Paulo então segue com Silas para cumprir a missão de que estavam encarregados pela igreja de Jerusalém. Este é o ponto que nós estamos aí. Eles estão então partindo com a carta, com essas novas recomendações, o que significava então retorno àquelas cidades onde haviam sofrido perseguição por parte dos judeus. Não foi só parte dos judeus, mas promovidas pelos judeus, né? Naquela época com Barnabé. Agora então a comitiva estava composta por Paulo, Silas, e agregaram um jovem discípulo da cidade de Listra, Timóteo, a quem Paulo com certeza havia evangelizado na missão anterior. Por que a gente diz que Paulo havia evangelizado? Porque você tem as duas cartas pastorais de Paulo a Timóteo, onde ele o chama de seu filho na fé. Pronto, isso já diz tudo. Timóteo, de fato, com certeza, era discípulo direto de Paulo. Paulo o evangelizou, por isso chamava de filho, mas ao mesmo tempo, ao que tudo indica, não é? Ele era filho de uma judia, o texto diz isso para nós, que havia se convertido, e com ele também a mãe dela, a avó desse rapaz, porque elas são citadas como mulheres de fé, e uma fé que Paulo pontuava para que Timóteo observasse, e dizia: você foi muito bem treinado nessa fé, da parte de sua mãe e de sua avó. E elas são citadas nominalmente, o que mostra que houve nesse concurso, nesse envolvimento, nesse convívio com essa família, uma aproximação bem estreita. Ele então fala, as cita por nome, elas são citadas: sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, nomes que hoje prosperam aí por esse exército de crentes, né? Nós temos esse hábito de extrair nomes de textos bíblicos para os nossos filhos, e aí muita gente recebeu o nome de Lóide, muita gente continua recebendo o nome de Eunice, e por aí vai. Eram avó e mãe de Timóteo. Bem, o que nos importa agora, neste ponto, é que a essa comitiva de três, Paulo, Silas e Timóteo, se agrega Lucas, o narrador, lá em Troade, o médico, porque é a partir daí que ele se inclui, e isso é visto na mudança que ele faz dos pronomes da terceira pessoa do plural para a primeira, né? Então ele fazia a narrativa se referindo a eles, e agora ele se inclui e passa a falar em nós. Ele entra aí em Troade e vai acompanhando, inclusive participa daquele naufrágio com que ele vai encerrar o livro de Atos, a narrativa do livro de Atos. Mas é então que algo inédito ocorre. Os versos 6 e 7, eles nos dizem que a equipe missionária tinha uma rota traçada por um caminho ainda não percorrido. Veja, eles tinham uma missão encarregada por Tiago, lá em Jerusalém, de voltarem às igrejas, aos discípulos, às igrejas que eles haviam formado anteriormente, levando aquela carta com aquelas observações lá que estavam sendo recomendadas. Mas com certeza o texto nos faz perceber que eles haviam traçado uma rota para andarem, ou antes de chegarem àquele lugar, seguir por um caminho ainda não percorrido. Certamente Paulo pretendia anunciar o evangelho em outras paragens e também na Bitínia. Mas somos informados, isso é que é muito significativo, de que o Espírito Santo, exatamente aquele que era o orientador e o esteio da obra, os impediu de seguirem nessas duas direções pretendidas. Foi exatamente o que lemos aí no versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Já tínhamos lido no versículo 6, que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando você vai ler mais para frente, que eles andaram pela região da Frígia e da Galácia, você vai descobrir, falaremos disso daqui a pouquinho mais, que lá na Galácia sofreram horrores. E quem os fez ir para dentro da região da Galácia? O Espírito Santo, que os impediu de irem por um caminho onde talvez Paulo imaginasse que não haveria perseguição. Não sei, não podemos ir por aí, porque por onde ele passava ele tinha perseguição. A verdade é que por onde eles são levados pelo Espírito Santo, a coisa ficou feia para o lado deles. Mas é muito interessante que eles têm de dar uma tremenda volta e depois ainda tentam entrar na Bitínia, e o texto diz: mas o Espírito de Jesus
os impediu, e impediu de seguirem nessas duas direções pretendidas. Muito interessante, e isso tão interessante que temos de comentar. Então nós temos lições importantes a tirar daqui, a começar pelo fato de que desde o início de toda essa jornada, a partir de Antioquia com Barnabé, Paulo estava cumprindo de forma plena um chamado explícito do Espírito de Deus. Vocês vão lembrar que ele estava em Antioquia com Barnabé, quando a igreja de Antioquia, reunida e orando, ouviram o Espírito de Deus dizer: separem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Era essa obra aí. Então observe, o que eles estavam fazendo? Cumprindo literalmente um chamado, uma missão que lhes foi colocada sobre os ombros, pela determinação do Espírito Santo de Deus, o que foi do conhecimento geral da igreja, e a igreja obedeceu a esta ordem explícita do Espírito Santo. Então eles estavam cumprindo um chamado direto, uma direção clara do Espírito Santo de Deus. No entanto, apesar disso, neste exato momento, decorrido tanto tempo de experiências e conquistas, porque já havia havido tantas conquistas, igrejas tinham sido estabelecidas, o mesmo Espírito que os guiava os impede de cumprir uma rota pretendida. Vamos aprender coisas aqui. Veja, a primeira lição que nós podemos tirar daqui e que devemos tirar daqui é que eles não seguiam uma rota profética, do tipo revelação prévia que dissesse saiam de tal a tal ponto. Não, isso não estava prescrito nem escrito, não havia sido estipulado. Então Lucas nos faz pensar que Paulo atendia a uma lógica missionária e não a uma carta profética. Ou seja, o que ocorria é que Deus e o homem estavam trabalhando em comum acordo conforme o coração do servo se inclinava na direção a seguir. Nós ficamos muito mal acostumados com a ideia de que quando o Espírito de Deus nos orienta, tem de haver uma definição bem do tipo cartesiana. 2 mais 2 igual a 4, tem que ir por aqui para funcionar daquele jeito, porque afinal de contas foi o Espírito Santo que dirigiu. E mais, tudo tem que dar certinho. Nada pode sair do controle, nada pode nos surpreender, nem frustrar e nem decepcionar. O capítulo 16 de Atos dá um tiro de canhão de alto calibre em todas essas pretensões do nosso coração presunçoso e do nosso coração ignorante quanto à soberania e às lides e o trato do Espírito de Deus conosco na realização da sua obra, meus queridos. Não há esse efeito cartesiano, esse acerto de contas, esta equação mínima e detalhadamente exata da parte do Espírito de Deus na realização da sua obra. Não. A começar pelo fato de que a obra de Deus é realizada dentro de um hemisfério espiritual com manifestação no mundo temporal. E aí há muito concurso, há hostes malignas, há leis humanas, há operações das vontades dos homens, fraquezas, pecados e quedas, e por aí vai. Isso tudo fala em ajustes, em arrumar, em planejar, em refazer, em recriar, e é próprio de Deus. São as grandes lições que a gente pode começar a tirar aqui, especialmente aqueles que estão empenhados em manter missionários, orar por missionários, ser missionário, atender a chamados, desse capítulo 16 de Atos. Os homens de Deus da igreja primitiva não ficavam confusos, nem aturdidos, simplesmente se submetiam, se deixavam conduzir. O que nós percebemos aqui é isso. Não havia uma carta prévia, vocês vão ter que ir por aqui, seguir por ali. Não, parece que havia um acordo comum entre Deus e o coração dos servos, a quem ele inspirava, a quem ele guiava. Jesus disse que o Espírito Santo estaria guiando a igreja. E quando a direção seguida, decidida no coração, não era dele, ele fazia um desvio, ele dizia não, fechava as portas, e abria outras, e empurrava na direção de outras, que ninguém estava pretendendo. É isso. A gente percebe pessoas se atrapalhando com coisas muito menores e pequenas, no que diz respeito à obra de Deus, porque decide que tem de haver exatidão e perfeição em todas as coisas que têm que ser decididas, porque é espiritual. Não.
Essa questão aí que nós estamos entendendo como sendo Deus e o homem trabalhando em comum acordo, conforme o coração se inclinava na direção a seguir, a mim parece que isto atendia a um princípio que o próprio apóstolo Paulo procura nos ensinar em Colossenses 3,15, quando ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O Espírito de Deus trabalha muito mais internamente do que se pode pretender externamente. Esse negócio de querermos as atuações visíveis e visibilizações do Espírito Santo no mundo externo são muletas para perdermos o trabalho da esperança e crescimento da fé. Queremos essas facilitações, mas a fé opera no invisível. A fé vê o invisível, está escrito em Hebreus 11:25. É que a gente não quer ir por aí, mas aí a gente fica fora da Bíblia, não é? E aí não funcionam as coisas. A fé vê, crê e vê. Primeiro ela crê, depois ela vê. Veja, a segunda lição a tirar daí é que por mais de Deus que os obreiros sejam, os que atuam em seu nome, eles podem se confundir nas decisões que tomam, podem equivocar-se quanto aos planos que traçam, que intentam, mesmo que sejam a favor de Deus. Porque ninguém é idôneo, ninguém tem o aval de Deus para agir como pretender, só pelo fato de ter um chamado a liderar ou realizar a sua obra. De jeito nenhum. Seremos sempre homens. Eu gosto de dizer algo que eu aprendi há muitos anos. Homens e mulheres de Deus, antes de serem de Deus, são homens e mulheres, e consequentemente falíveis. E não podemos esquecer isso. É um mau costume pietista, não piedoso, criado entre nós. Nós temos esse mau hábito de querermos iconocizar homens e mulheres. Nós queremos que eles se tornem nossos ícones, nós queremos que eles sejam como os grandes astros do cinema, da televisão, os artistas pelas quais as pessoas até delíriam e transformam em modelo, tentam copiar, se vestir igual, se pentear igual e etc. Então, temos esse mau hábito de achar que porque alguém tem um chamado, porque alguém tem um título, porque alguém tem uma unção, é inerrante. Tem de ser copiado literalmente, tem de ser ouvido literalmente, mas isso aí fala de uma coisa que um homem que merece todo o meu respeito, não sei se ainda vive, um grande psiquiatra cristão, costumava dizer: isso é uma entropia, é preguiça da mente que herdamos de Adão. Nós queremos que o outro pense por nós, que o outro haja por nós queremos respostas fáceis, prontas, até para que, no caso de não dar certo, a gente culpar terceiros. Mas na verdade, meus queridos, se homens de Deus, do calibre de um Paulo e de um Barnabé, por exemplo, podiam ter uma contenda de tal ordem que se separam e nunca mais se juntam outra vez, apesar do chamado que receberam, se um Paulo com uma direção tão explícita do Espírito Santo de Deus podia se equivocar e ter que desviar rotas porque estava querendo ir numa direção e o Senhor dizia por aí não, e tinha de seguir em outra, quem sou eu e você para achar que conosco, porque estamos tratando das coisas de Deus, tudo tem que ser perfeito, dar certinho, não falhar em nenhum momento? Quem somos nós? Quem somos nós para pretender que alguém, porque tem um título de pastor, de pastora, de missionário ou de missionária, profeta ou coisa semelhante, tem o aval para acertar todo? Atos 16 serve para referendar estas coisas, pôr luz dentro da nossa cabeça, nos acordar para a inteligência espiritual. Se existe algo, meus amados, e a Bíblia fala muito disso, não é? Que os filhos das trevas são mais sábios do que os da luz, lamento muito, foi Jesus quem disse, mas se existe algo que precisa ser perseguido, nutrido, buscado entre nós, é sabedoria, inteligência espiritual. Paulo diz que isso se chama maturidade, e aí nós teremos mais discernimento, mais cuidado, mais critérios, sem nos deixarmos levar pela influência de terceiros. Como Paulo disse, os que não crescem são levados à roda por todo e qualquer vento de doutrina. Há uma outra terceira lição, e essa terceira lição que podemos tirar daqui, desse trecho pequeno de Atos 16, ela reside no fato de que, ainda que Lucas não nos deixe saber de que forma foi que o Espírito os impediu, não deixa de usar o verbo impedir, alusivo a uma ação do Espírito de Deus. Veja, seria mais coerente, eu estou pondo entre aspas, pensar em proibir do que impedir. Porque a força do verbo impedir, ela corre na direção de barrar uma situação que está sendo forçada.
Por isso que o verbo usado foi impedir. Havia uma situação sendo forçada. O Espírito de Deus então impediu, barrou essa situação. E aí eu penso, quantas vezes nós forçamos barra literalmente para que as coisas sejam feitas segundo os nossos critérios, em especial na obra de Deus. E aí, por se tratar de obra de Deus, vezes sem conta entendemos que devemos seguir nosso intuito e lógica. Mas tal como diz o Senhor em Isaías, seus pensamentos e seus caminhos são mais altos que os nossos. E como poderíamos alcançá-los? Está escrito lá. Longe pode estar a nossa assertiva da vontade soberana de Deus. Sabe, quanto a esta questão de Deus orientar e as coisas no meio do caminho parecerem atropeladas, isso é muito da história de Deus com os homens. Vocês sabem muito bem que quando Israel sai do Egito para ir em direção à terra prometida, Deus traça o caminho que vai acabar no mar. E aí surge uma complicação tremenda, haja fé para poder ver o mar abrir e atravessar a pé enxuto, não é verdade? Mas não é só. Nós pregamos domingo passado sobre aquela primeira tempestade, lembra da segunda? Eu citei que a segunda está em Mateus, está em Marcos, está em João. A segunda tempestade, o texto conta para nós, que eles estavam todos com Jesus à beira do lago, e Jesus decide ir para um lugar sozinho orar e diz para eles: vão adiante de mim para o outro lado do lago e eu vou encontrar vocês. Eles não questionaram: como é que o senhor vai? Vai ter um outro barco disponível? Alguém vai remar para levar o Senhor? É amanhã que o senhor vai? Ele também não disse quando. E aí eles foram. E eles foram por quê? Eles foram, eu estou fazendo um parênteses aqui porque eu preciso jogar luz em cima dessas observações que estamos fazendo aqui, que eu estou chamando de nossa terceira lição. Eles foram porque Jesus os mandou ir. Eu, você, qualquer de nós, discípulos de Jesus, seguidores dele, não tínhamos outra opção a fazer a não ser obedecer. Ele chega e diz: vão adiante de mim, atravessem aí o lago, eu vou encontrar vocês depois. O que me resta fazer? Ir. Foi isso que eles fizeram. Receberam uma ordem e foram. O que aconteceu no meio do caminho? Uma tremenda tempestade que incorreu no risco de pô-los a pique, morrer. Não era hora de todo mundo dizer: o que ele fez conosco? Ele nos mandou em direção ao caos. Quando o Espírito de Deus impede Paulo de entrar ali na Ásia, naquele trecho da Ásia Maior, e os faz passar pela Frígia e Galácia, o que espera por eles lá do outro lado é tremenda perseguição, veremos lá na frente. Era hora de questionar como aqueles 12 no barco: o que ele fez conosco? E se as coisas parecem que funcionam mal, quando nós estamos entendendo que estamos seguindo uma direção de Deus, atribuímos logo ao diabo. Até os discípulos no barco fizeram isso também. Quando Jesus vinha na sua direção, eles gritaram lá: é um fantasma. Oh, amados, temos muito a crescer e a aprender dentro da palavra de Deus. Não é dentro do nosso imaginativo, é dentro da palavra de Deus. A questão a levantar é essa: se hoje conseguimos discernir quando Deus impede, então recuamos obedientemente. Isso vale para local de exercício do ministério, também para o tempo a passar nesse local. Uma das coisas mais difíceis que eu observo no ministério pastoral, especialmente, para obreiros assumirem, é o fim do seu tempo em determinado lugar ou ministério. É incrível, não é? Mas o sujeito tem muita dificuldade de entender. Acabou meu tempo aqui. É complicado. Uma quarta lição, muito lógica, ela se vê no fato de como o Espírito de Deus se ocupa de sua obra e dá as cartas. A missão é dele. O que o texto mostra aqui para nós é que, porque a missão é dele, ele decide e não tem obrigação alguma de dar explicações. Não é interessante? Depois nós temos um detalhe significativo. No verso 6, Lucas se refere ao Espírito como Espírito Santo, e no 7 como Espírito de Jesus. Não só para mostrar como a identidade é plena entre Cristo e o Espírito Santo, mas para salientar que Jesus é quem está à frente de sua igreja através do Espírito Santo de Deus. Tal como ele diz: estarei convosco. O Pai enviará outro que estará convosco.
Esse outro o representa, o substitui. É ele na forma do Espírito Santo atuando na sua igreja. Mas nós não podemos encerrar, porque o tempo já vai se esgotando, sem destacar que o Espírito que impediu e nos foi ocultado o meio como o fez, agora ele se serve de um sinal para indicar o seu propósito. Só agora que o texto fala de sinal, e o faz por meio de uma visão, na qual todos se convencem de que ele falou e decidiu. É quando ele mostra a Paulo que os quer na Macedônia, o berço de Alexandre o Grande. E há uma sinalização, essa visão que é dada a ele, que é seguida de um discernimento que convence toda a equipe. Mas embora isto seja assunto para a nossa próxima pauta, eu não posso de reforçar alguns pontos que já passei aqui, ou um ponto, não posso deixar de adiantar que essa direção do Espírito quanto a entrarem na Macedônia, e eles o fazem chegando a Filipos, veremos logo de imediato, semana que vem, querendo Deus, a primeira cidade da região que era rica, que era famosa, isso não os poupou de enfrentarem um dos piores momentos de sua santa missão. Seria caso de especularmos. A direção traçada pelo Espírito os leva ao encontro de dores e sofrimentos. Mas como escreveu o próprio apóstolo anos mais tarde aos Filipenses, a igreja que ele vai fundar logo aí nessa entrada, esses sofrimentos serviram para progresso do Evangelho, está em 1:12 de Filipenses. E vale lembrar que as igrejas estabelecidas em Filipos, pelo menos duas, uma em casa de Lídia e outra na casa daquele carcereiro, prosperaram, cresceram, se tornaram o núcleo da grande alegria ministerial do apóstolo. Dentre as 12 cartas que Paulo escreveu, é aquela que está plena de alegria. Ele fala muito, usa muito repetitivamente a palavra alegria, se refere a eles como a alegria do coração deles. Mas ali, o preço a pagar foi tão caro. Mas foi a primeira cidade da Macedônia onde tiveram de entrar por ordem do Espírito Santo. O preço para isso, que precedeu esse sucesso, que ele chamou de progresso, foi caro e alto. Eu não consigo encaixar aqui nessa trilha que leva em direção a tanta dor, como veremos logo depois, o discernimento moderno de igrejas ufanistas, que entendem que a bênção de Deus não inclui dores e perdas. Esse caminho deixa de fora, meus queridos, aqueles que só admitem Deus no que lhes dá prazer, que eles podem, sabe, o prazer que eles podem entender e controlar, as decisões que eles podem controlar, porque tudo que não atenda a isso eles atribuem ao diabo. É um erro tremendo, custa um preço muito caro. A experiência tem provado de quanta confusão e aturdimento são passíveis esses irmãos mal orientados e equivocados na leitura da dinâmica da vida do povo de Deus sob a orientação do Espírito Santo. É isso que nós veremos no nosso próximo ponto. Uma coisa vale adiantar aqui. Uma coisa vale adiantar aqui. Se estamos debaixo da orientação e do senhorio do Espírito de Deus, e as coisas que nos sucedem nos aturdem, nos confundem, não coloquemos o diabo como gerente delas. Quem pertence a ele, só sob o seu controle está. Só ele gerencia a nossa vida. É ele quem decide. É ele quem abre porta e ele fecha, está escrito em Apocalipse. Nunca esqueçamos o que foi dito aqui semana passada, domingo, no início desta semana. Ele é o primeiro e ele é o último. Que o Senhor seja, que o Senhor faça e que nós obedeçamos sem questionar a sua vontade. Deus te abençoe, te dê uma noite na sua presença, plena dele. Estejamos juntos, querendo Deus, domingo que vem, 17h30, onde estaremos ouvindo a palavra de Deus sobre a necessidade que temos de ser perdoados. Estaremos juntos lá, em nome de Jesus, e no próxima quarta-feira, Minuta da Fé 25. Obrigado, sua atenção e sua companhia aqui conosco. Até lá, em nome de Jesus.